escutai com atenção. Não dorme nessa hora. Não conversa. Não cochila. Não cochicha. Porque fazendo assim poderia escapar a palavra que mais necessitava ouvir. Uma vez ouvindo e colocando em prática, vós guardaria de se enveredar no caminho do inferno. Deus, Ele quer ouvintes atentos, irmãos. Porque foi quando o homem dormia que Satanás semeou a má semente. Vivemos no final do tempo do fim. Não temos mais tempo a perder. Em Primeiros Escritos, página 63, diz que há várias verdades preciosas contidas na palavra de Deus. Mas é a verdade presente que o rebanho mais necessita agora. E essa verdade que a igreja hoje mais precisa, ela não está relacionada a uma única mensagem. Mas ela está relacionada a um conjunto de mensagens, aonde o sábado será o grande divisor de águas. Logo, logo, irmãos, o sábado será o assunto mais polêmico do mundo. A verdade sobre a imortalidade da alma, precisamos conhecer profundamente o que acontece quando a pessoa morre, o estado dos mortos, porque é uma mentira que tem criado fundamentos com o espiritismo. Justificação pela fé é também uma mensagem presente. Nós somos salvos por aquilo que Cristo fez por cada um de nós na cruz do Calvário. E depois que você é salvo, o próprio Cristo te leva ao Monte Sinai, aonde será revelado para você os 10 mandamentos, o fundamento do seu governo, a expressão do seu caráter, a norma do juízo. E agora aquela mesma lei que foi gravada em tábuas de pedra começa a ser escrita pelo Espírito Santo nas tábuas do seu coração. Verdade presente também agora para os nossos dias. O ministério de Cristo dentro do lugar santíssimo, as 3 mensagens angélicas que serão pregadas em alta voz, regada pelo derramamento do Espírito Santo em grande medida, e milhares se converterão na última hora, na hora 1/10. Chuva temporã e chuva serôdia, 2 chuvas de poder derramadas pelo Espírito Santo que pontuam o início e o fim do ministério de Cristo na terra, sacudidura no meio do povo de Deus, o selamento do povo de Deus, fechamento da porta da graça, o juízo e a volta de Cristo, que deve ser o quê? O fundamento de todos os nossos sermões. A maior promessa, a promessa mais esperada para cada um de nós, que é a volta de Cristo, amém? Essas são as verdades mais importantes para a época em que nós estamos vivendo. E precisamos hoje, irmãos, em nome de Cristo, fazer grande esforço para que esses assuntos possam estar sempre diante de nós, sempre diante das nossas igrejas. Se em toda a época da história houve uma verdade presente para ser pregada, na nossa época não seria diferente, irmãos. E toda vez que Deus levanta um povo para uma preparação, Deus também levanta um profeta. Assim como Deus libertou o povo de Israel do cativeiro do Egito, Ele levantou 3 profetas, porque Miriam, Arão e Moisés eram profetas. Na nossa época também não seria diferente. Deus levanta um povo para uma preparação, e Deus também agora levanta uma profetisa. Ellen White não é escritora, é uma profeta. E ela não foi só dada para a igreja adventista, ela foi dada para todo mundo. Temos grande luz da parte de Deus, só que Deus vai requerer uma vida correspondente a essa luz. Hoje é tempo de construir um muro de passagens bíblicas em nossa volta. E esse muro vai nos servir como um muro de proteção. Precisamos entesourar textos bíblicos na galeria da nossa memória, e no momento certo o Espírito Santo nos fará lembrar e nos dará as palavras apropriadas para cada situação. Dependuremos hoje, irmãos, nas antessalas da nossa memória, as palavras preciosas de Cristo. Elas devem ser mais valorizadas do que o ouro e a prata. Amém? Diga amém, irmãos. Amém. Amém. E todos aqueles que têm estudado a palavra hoje, em oração, com dedicação, têm recebido o privilégio de ouvir os passos de um Deus que se aproxima. Cristo está às portas, irmãos. E os sinais têm nos mostrado isso, não tem? Tem. Calamidades naturais. O mar já não respeita mais o limite que foi dado para ele. Ilhas inteiras estão desaparecendo. A natureza está envolvida de maneira direta na pregação do evangelho. O mundo está sendo sacudido, irmãos. Está sendo sacudido.
violência intensificada em vários lugares. Precisa falar de violência, irmãos? Não precisa. Glutonaria, intemperança. Mais de 80% dos cânceres estão relacionados à alimentação. Ou seja, o excesso hoje tem matado mais do que a fome. Mais do que a fome no mundo. Falsos profetas, não só lá fora, mas aqui também dentro da igreja. Epidemias, esses sinais sempre aconteceram? Sim, sempre aconteceram. Mas agora os sinais estão acontecendo todos ao mesmo tempo e de maneira intensa. A natureza está clamando por justiça e nós estamos dormindo. Nós vivemos no final do tempo do fim, estamos dormindo profundamente. Se nós estivéssemos meio despertos, irmãos, sobre os acontecimentos descritos no livro de Daniel e no livro de Apocalipse, já teria tido um grande movimento de reforma nas nossas igrejas e muito mais pessoas creriam em nossa mensagem. Por que muitos não creem em nossa mensagem? Porque nós não vivemos o que pregamos. O nosso problema não é mais conhecer, irmãos. O nosso problema é viver, irmãos. E Deus fala, se nós estivéssemos meio despertos, Ele não quer nem que você esteja totalmente desperto, apenas meio desperto. Isso mostra o nosso profundo despreparo e desinteresse sobre as profecias. E o que é profecia? Profecia é Deus escrevendo a história antes que ela aconteça. Profecia não é Deus determinando o que vai acontecer, mas Ele escrevendo a história antes que ela aconteça. Por quê? Porque Ele conhece o final, desde o princípio, onisciente. Sabe de todas as coisas infinitamente, incluindo o pensamento, o sentimento, presente, passado e futuro de todo o universo, e nos concede as profecias. Já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está mais perto agora do que quando no princípio cremos. Vai alta noite e vem chegando o dia, irmãos. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamos com as